2026 mal começou e os times brasileiros já estão a todo vapor no mercado de transferências e muitos deles já fizeram grandes contratações para o Campeonato Brasileiro desse ano. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais transferências até o momento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aí porque eu garanto que você vai gostar. Muito prazer, Pedro Rocha chega ao Coritiba após uma temporada brilhante no Remo, onde foi artilheiro da Série B. Aos 31 anos, o atacante assinou um contrato até 2027 e é visto como peça-chave para fortalecer o setor ofensivo do Coxa na volta para a Série A de 2026. Na última temporada, o Pedro Rocha viveu um dos momentos mais marcantes da sua carreira. Vestindo a camisa do Remo, ele não apenas ajudou o clube a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro, mas também se consolidou como o artilheiro da Série B, com 15 gols em 32 partidas. Ao longo de todo 2025, foram 19 gols e 9 assistências em 44 jogos. Números esses que mostram uma consistência rara e uma capacidade de decisão que fez dele o principal nome da equipe paraense. Além dos números, chamou a atenção a forma como ele se reinventou física e mentalmente, recuperando intensidade e confiança que em outros momentos da carreira pareciam ter se perdido. Essa performance naturalmente acabou despertando o interesse de clubes maiores. Corinthians e o São Paulo chegaram a sondar o jogador, mas o projeto apresentado pelo Coritiba foi o que mais convenceu. O Coxa, que enfrentou sérias dificuldades ofensivas em 2025, precisava de um reforço de impacto para o seu setor de ataque. O Coritiba aposta na versatilidade do Pedro Rocha, que pode atuar tanto como um ponta como aquela referência mais avançada, oferecendo mobilidade e capacidade de finalização. Além disso, a sua experiência em grandes clubes como o Cruzeiro, o Grêmio e o Flamengo, atrelado à sua confiança lá em cima por ter sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado, faz dele um jogador com muito potencial para jogar bem demais na Série A desse ano. Um atacante que sabe jogar muita bola e meter muito gol e com uma idade perfeita, 31 anos, ainda no auge da força física. O Guilherme Arana é o novo reforço do Fluminense e ele chega em um momento de mais maturidade da carreira depois de muito destaque com a camisa do Atlético Mineiro. Lá no Galo, ele foi peça fundamental em conquistas históricas, como o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021. Mesmo após a grave lesão no joelho em 2022, ele conseguiu se recuperar e voltar a atuar em alto nível, disputando quase 50 partidas em 2025. Além disso, ele contribuiu com 3 gols e 2 assistências, números que reforçam a sua vocação ofensiva e a capacidade de participar da construção de jogadas. A transferência para o Fluminense foi oficializada em uma negociação avaliada em cerca de 5 milhões de euros. O contrato assinado é bem longo e é válido até o final de 2029, o que mostra a confiança do clube carioca em contar com o Arana como uma peça central de um projeto bem ambicioso. O Fluminense valoriza laterais que apoiam o ataque e participam da construção desde o campo defensivo. E essa é justamente a principal característica do jogador. A sua capacidade de chegar à linha de fundo, cruzar com precisão e até finalizar de média e longa distância amplia ainda mais as opções ofensivas do Fluminense. Atrelado a tudo isso, o Guilherme Arana vai chegar ao Fluminense com muita experiência em grandes competições nacionais e também internacionais. A sua experiência também com a camisa da seleção brasileira faz dele um jogador muito experiente, mesmo com apenas 27 anos de idade. E pra mim, esse é um dos grandes reforços do campeonato, pelo menos até o momento, porque o Arana joga bola demais e, na minha opinião, ele vai voar com a camisa do Fluminense. Em 2025, a passagem do Gabigol pelo Cruzeiro de fato foi bem abaixo do esperado. Contratado no começo do ano, ele chegou com o status de estrela, mas acabou perdendo espaço ao longo do ano, vendo o Caio Jorge assumir o total protagonismo do ataque, o que reduziu ainda mais as suas oportunidades como titular. Mesmo assim, ele conseguiu deixar a sua marca em alguns jogos, encerrando o ano até com números bem discretos pro padrão que ele acostumou à torcida. Foram 13 gols e 4 assistências em 49 jogos. Desempenho bem abaixo do que se esperava de um jogador que chegou com o status de ídolo histórico lá do Flamengo. A transferência pro Santos foi oficializada no dia 3 de janeiro. O acordo foi feito em forma de empréstimo de uma temporada, tanto com o Santos e o Cruzeiro, dividindo o pagamento dos salários, que giram em torno de 2,5 milhões mensais. O desejo do próprio Gabigol de retornar para Vila Belmiro acabou pesando na negociação, já que o atacante fez força para voltar ao clube por onde foi revelado e também se tornou ídolo. Além disso, o reencontro com o Neymar, que renovou o seu contrato até o final de 2026, cria uma dupla de enorme apelo técnico e também midiático. Do ponto de vista estratégico, o Gabigol traz ao Santos não apenas qualidade técnica, mas também identificação com a torcida. Ele já soma 207 jogos e 84 gols pelo clube, ocupando a 5ª posição entre os maiores artilheiros do século do Peixe. Esse histórico reforça ainda mais a ideia de que a sua volta não é apenas uma contratação, mas sim um reencontro que pode reacender a confiança da torcida e dar ao time uma referência ofensiva que faltou nos últimos anos.
Podem falar o que quiser, mas na minha opinião, o Gabigol continua sendo um dos atacantes mais perigosos do futebol brasileiro. É aquele cara que não precisa de muitos toques na bola pra decidir uma partida, mas em finais e em momentos cruciais, ele sempre tá lá pra poder decidir. E junto com o Neymar, um cara muito diferenciado e com uma visão de jogo sobrenatural, com toda certeza, se ele estiver bem fisicamente, vai meter papo de 30 gols pra cima. Pode cravar as minhas palavras. O Renan Lodge foi anunciado oficialmente pelo Atlético Mineiro como o primeiro grande reforço para a temporada de 2026. O lateral esquerdo de 27 anos assinou um contrato de 5 anos com o Galo e chega para ocupar a vaga deixada por Guilherme Arana, que, como eu contei para vocês, se transferiu para o Fluminense. A trajetória recente do Renan Lodge mostra um jogador com ampla experiência internacional. Revelado pelo Atlético Paranaense, ele construiu uma carreira sólida na Europa, passando por grandes clubes como o Atlético de Madrid, Nottingham Forest e o Olympique de Marseille. O seu último time foi o Al Hilal da Arábia Saudita, onde inclusive disputou o Mundial de Clubes agora em 2025, além de conquistar grandes títulos como o Campeonato Saudita e também a Copa do Rei Saudita. Toda essa bagagem internacional, somada a diversas convocações para a seleção brasileira, reforça o peso da contratação que foi feita pelo Atlético Mineiro. O Arana vinha sendo uma peça extremamente fundamental desde 2020, acumulando título e protagonismo ofensivo. Para substituir ele, a diretoria buscou alguém com um perfil bem semelhante, um lateral forte de presença ofensiva, capaz de apoiar o ataque e também oferecer segurança defensiva. O Renan Lodge se encaixa exatamente nesse modelo. A sua característica de avançar pela esquerda, cruzar com precisão e participar da construção ofensiva é vista como ideal para manter o padrão de jogo do Atlético nos últimos anos. Nessa última temporada pelo Al Hilal, os números do Renan Lodge foram bem consistentes, com 4 gols e 10 assistências em 42 partidas. Do ponto de vista tático, o Renan Lodge deve assumir imediatamente a titularidade, oferecendo ao Atlético Mineiro uma transição suave após a saída do Arana. A expectativa é que ele mantenha a intensidade ofensiva, mas também traga maior equilíbrio defensivo, algo que pode ser crucial em diversos jogos de mata-mata. Na minha opinião, o Renan Lodge é um jogador melhor do que o Guilherme Arana e o Atlético Mineiro não perde absolutamente nada nessa troca. O Renan Lodge é um jogador que defende muito bem, é muito forte fisicamente e ataca como poucos laterais do futebol sul-americano. Na minha opinião, um cara com o gabarito que ele tem, com um currículo muito grande, jogou em diversos grandes times do futebol europeu, tem muito a agregar aqui no futebol brasileiro e vai deitar sem sombras de dúvida. Já o Remo anunciou 2 reforços de peso para 2026, o Pikachu, que veio do Fortaleza, e o Aleph Manga, que veio do Avaí. Ambos chegam para fortalecer o elenco azulino no seu retorno para a Série A, trazendo experiência, versatilidade e poder ofensivo. A chegada do Pikachu ao Remo tem um sabor muito especial. O jogador de 33 anos tem um passado no rival Paysandu e ele foi anunciado agora em 2026 como o grande reforço do Remo. Após 5 anos no Fortaleza, onde disputou 286 partidas, marcou 61 gols e deu 35 assistências, o Pikachu vai chegar com um contrato de 2 anos. Em 2025, ele atuou em 53 jogos, foi titular em 23 e contribuiu com 6 gols e 3 assistências. Além da sua versatilidade, podendo jogar como lateral, ponta ou meia ofensivo, o Pikachu vai trazer consigo títulos importantes conquistados pelo Fortaleza, como a Copa do Nordeste e também o Campeonato Cearense. Pro Remo, que chega na Série A sem experiência na competição, poder contar com um jogador desse calibre significa elevar o nível técnico e dar mais experiência ao elenco. Já o Aleph Manga foi confirmado como a primeira contratação para 2026. Ele foi anunciado ainda em 2025. Aos 31 anos, o atacante chega após uma temporada não tão boa pelo Avaí, onde disputou 31 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências na Série B. O seu contrato com o Remo é de apenas 1 ano, e a diretoria destacou que a sua contratação foi uma oportunidade de mercado, aproveitando a saída do Pedro Rocha para o Coritiba e trazendo o Aleph Manga no seu lugar. A expectativa é que ele ofereça velocidade, movimentação e capacidade de finalização, características essas que podem ser decisivas em alguns jogos da Série A. E o Remo tá certo, tá subindo agora, não tem por que fazer loucura e contratar jogadores muito caros, até porque financeiramente eles não têm condição. O Pikachu é um ótimo jogador com muita experiência, passou muito tempo no Fortaleza e jogou grandes competições como a Sul-Americana, Copa do Brasil e também Libertadores. Já o Aleph Manga, apesar de não vir de uma boa temporada, a gente viu que ele tem muito potencial e outras temporadas já jogou muita bola e meteu muito gol. Então, apesar do Pedro Rocha ter sido o grande cara do Remo na temporada passada, eu acho que o Aleph Manga pode surpreender e também ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. E o Fluminense também está tentando a contratação do Hulk. O atacante de 39 anos se reapresentou normalmente ao Galo, mas há negociações em andamento e o Tricolor já prepara uma proposta para contar com ele como o seu grande reforço para o Brasileirão de 2026. Nesses últimos anos, o Hulk se consolidou como um dos maiores nomes da história recente do Atlético.
desde a sua chegada em 2021, ele foi o protagonista absoluto em títulos como o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil de 2021. Além disso, ele liderou o time em campanhas da Libertadores e mesmo com a idade avançada, ele manteve números bem expressivos. Agora em 2025, ele disputou mais de 60 partidas, marcou 21 gols e deu 8 assistências, mostrando que ainda possui vigor físico e capacidade de decisão. Do ponto de vista mais tático, o Hulk seria uma adição extremamente de peso ao elenco do Fluminense. E o Hulk, mesmo com 39 anos, mantém a capacidade de atuar como centroavante ou como ponta, recuando para buscar o jogo e abrindo espaço para os seus companheiros. O Hulk ainda não foi confirmado como um reforço, mas o Fluminense está em negociações avançadas e aguarda a definição do Atlético. Caso isso se concretize, o atacante chegaria para ser protagonista imediato, oferecendo qualidade técnica, experiência e um grande impacto ofensivo, além de elevar ainda mais o patamar do tricolor em 2026. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual desses jogadores vocês acham que mais vai dar certo e render agora no Brasileirão? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, porque isso é extremamente importante e me ajuda demais a continuar produzindo mais e mais conteúdos quase que diariamente aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, meu nome é João.